Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos falar de... Hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente essencial para a análise de energia e movimento dos corpos. Nós podemos entender o trabalho de uma força como sendo a quantidade de energia que a gente coloca no sistema para de repente deixar ele mais rápido ou mais lento, mexer com o estado de um corpo. Por exemplo, quando você empurra um carrinho de supermercado, ou abre uma porta, ou corre por aí, você percebe que você gasta uma quantidade de energia, você sente um cansaço no seu corpo. Esse cansaço todo é reflexo da sua energia sendo gasta para realizar algumas atividades. Vamos ver como é que calcula esse trabalho. O trabalho representado por essa letra grega tal é igual à intensidade da força aplicada, medida em Newton, multiplicada pelo deslocamento, medida em metro. Nós temos aí um detalhezinho importante que é o cosseno de θ. Esse θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento. Note que existe essa questãozinha do ângulo essencialmente para considerar a parte da força que é responsável pelo trabalho, uma vez que força que forma 90 graus com a direção do movimento não vai realizar trabalho aí que seja útil para esse movimento. Vale a pena frisar que o trabalho tem como unidade no sistema internacional o Joule. O Joule que é resultado da força medida em newtons multiplicada pela distância em metros. Em relação ao ângulo, nós temos três resultados possíveis para o trabalho. Confira. Quando o ângulo formado entre a força e a direção está entre 0 e 90, podendo ser igual a 0 grau, nós temos um trabalho positivo. Isso é, um trabalho motor, é um trabalho que vai contribuir para esse movimento. Agora, quando a gente tem um ângulo que está entre 90 e 180 graus, nós temos um trabalho negativo, que chamamos de trabalho resistente. Nessa situação, a ação da força ela é contrária ao movimento. E uma última situação é quando o ângulo é exatamente 90 graus, trabalho nulo, ou seja, quando a força é perpendicular à direção de movimento, nós temos aí um trabalho zero. Vale a pena destacar que essa expressãozinha que acabamos de ver para calcular trabalho só é válida quando trabalhamos forças constantes. Numa situaçãozinha de força variável, como é que fica? Analise o gráfico. Vamos considerar que a força que está atuando sobre um determinado corpo tem o seguinte comportamento. Essa força ela vai diminuindo conforme a distância aumenta. Para a gente determinar a intensidade do trabalho realizado por essa força, basta então calcular a área desse gráfico. Nós já vimos algo parecido com isso antes quando analisamos gráficos de velocidade em função do tempo, em que a área era o deslocamento. Aqui é algo semelhante, no entanto a área vai resultar no trabalho dessa força. Ainda dentro dessa questãozinha que envolve o trabalho e energia, nós podemos destacar uma outra grandeza física muito importante, que é a questão da potência. Provavelmente você já deve ter ouvido falar nesse termo potência quando vai falar de motor de carro ou quando você quer saber se o som é muito forte ou não. A potência ela pode ser entendida como sendo a quantidade de energia que eu consigo transformar num certo intervalo de tempo. Quanto maior a quantidade de energia transformada, maior tende a ser a potência desse equipamento. Por isso que matematicamente a fórmula da potência é a seguinte. A potência medida em watts ela é igual ao trabalho dividido pelo intervalo de tempo. O trabalho medido em joule e o intervalo de tempo em segundo, gerando como unidade da potência o watt. Então quando nós dizemos que uma determinada lâmpada tem 100 watts de potência, significa que a cada segundo de funcionamento ela está transformando 100 joules de energia elétrica em energia luminosa, teoricamente. Ainda dentro dessa questãozinha do trabalho, nós temos uma outra maneira de calcular a potência que envolva a força. Segue o fio. Nós já vimos que o trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Vamos considerar uma situaçãozinha em que a força ela é paralela à direção do movimento em um mesmo sentido. Dessa maneira o ângulo vai ser zero e o cosseno de θ vai ser igual a 1. Podemos simplificar então ela da nossa expressão. O trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento. Nós já vimos que a potência é o trabalho dividido pelo intervalo de tempo. No lugar desse trabalho, nós vamos substituir o produto força e distância. Veja que aparece uma grandeza que a gente já viu antes. O deslocamento dividido pelo tempo é a velocidade do corpo. Dessa maneira, nós podemos concluir que a potência medida em watts é igual à força aplicada no corpo vezes a velocidade. Lembrando de deixar tudo na unidade do sistema internacional, hein? Essa última formulazinha permite analisar a intensidade da força aplicada aí por um motor para um determinado carro e assim ver de repente qual é a tração máxima que ele pode desenvolver. E
E para a aula de hoje é isso. Reveja essa questãozinha do trabalho, principalmente essa questão do ângulo e seus sinais, a classificação do trabalho e também lembre bem do conceito que envolve potência. A ideia geral de potência nos ajuda a compreender inclusive como é que acontece o consumo de energia elétrica na sua residência. Tente fazer algumas questõezinhas. Qualquer coisa, reveja essa aula e a gente se vê na próxima. 10 watts de potência. Bom.